Olá, crianças, tudo bem? Meu nome é Rosa Inês, eu sou dentista há 22 anos e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a dentição decídua ou dente de leite. Algumas pessoas conhecem como dente de leite. O que significa dentição decídua ou dentes de leite? Toda criança, quando nasce, a princípio, ela nasce sem os dentes. Existem algumas crianças que já nascem com alguns dentinhos, que são os dentinhos neonatais, que logo elas perdem. Mas o que geralmente acontece? Quando a criança completa de 4 meses, 5 meses, até 6 meses, começa a erupcionar os dentinhos de leite, né? Começa a nascer. Esses dentes, primeiramente, nascem os incisivos inferiores, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês, rapidinho. Então, nessa primeira imagem, você vê os dentes decíduos superiores, que são 10 dentes, né? São 2 incisivos centrais, 2 laterais, 2 caninos, 2 primeiros molares e 2 segundos molares. A mesma coisa na dentição decídua inferior, 2 incisivos centrais, 2 laterais, 2 caninos, 2 primeiros molares e 2 segundos molares. Aí aqui nós temos uma cronologia de erupção nessa tabelinha. O que significa essa cronologia de erupção? Os dentes inferiores primeiro nascem os incisivos centrais, quando a criança completa mais ou menos 6 meses, e depois os dentes superiores, incisivos centrais superiores. Depois, incisivos laterais inferiores, depois superiores. Primeiro molar, né? Tanto o superior quanto o inferior, eles vão erupcionar juntos, vão nascer juntos. Depois nós temos os caninos, primeiramente os inferiores, depois os superiores. E posteriormente os segundos molares, primeiro os inferiores e depois os superiores, tá? Então, a criança começa a trocar esses dentes, os dentes decíduos ou dente de leite, eles têm uma função que depois algumas funções depois eu vou falar certinho para vocês, tá bom? Em torno de 5 anos, variando até 7 anos, as crianças começam a trocar esses dentes, né? Então, mas antes dessa troca, existe a erupção do primeiro molar, que a gente chama de dentição mista. O primeiro molar já é permanente. Então, primeiro você vai ter 20 dentes, depois começa a erupcionar. Primeiro os molares inferiores, depois os superiores. Em torno aí de 5, 6 anos, variando até 7 anos. Que é quando nasce aquele dentinho lá atrás e a mamãe pensa que aquele dente é dente de leite, mas já é um dente permanente que vai ficar até a fase adulta, até a velhice ou o tempo de vida que você tiver. Enfim, quando começa a trocar os dentes, a gente chama a fase do patinho feio, né, que a criança começa a perder os dentes, nasce um, fica sem um dente, que a gente chama de janelinha aberta, patinho feio, mas é uma fase que passa. Aqui vocês têm anatomia dental, né, onde mostra que isso daqui é um molar decíduo e ele apresenta canais, por isso que quando a criança tem um problema odontológico, ela pode fazer o tratamento de canal na intenção de que esse dente fique mais tempo na boca. Então, aqui também mostra a dentição mista. Aqui nós temos a importância dos dentes decíduos, atuar no desenvolvimento do maxilar. Os dentes decíduos, eles vão fazer com que o seu maxilar mantenha um crescimento ideal, além da mastigação, fonação e oclusão. O que quer dizer isso? A mastigação é o fato de você comer os alimentos. Se você não tem dentes, como é que você vai mastigar, certo?
você vai começar a triturar esses alimentos, que nós sabemos que a nossa digestão ela começa pela boca. Uma através da nossa mastigação, né, uma das fases, e outra através da nossa saliva, que vão quebrar esses alimentos para a nossa digestão. Outra questão, a questão da fonação, que é a fala. Imagina eu sem os dentes, como que eu falaria, né? Então, a importância dos dentes. Uma criança, quando perde os dentes anteriores, ela fica com a fala um pouco assim, porque não tem onde apoiar a língua. E a questão da oclusão mesmo, que é quando um dente encosta no outro, né, facilitando essa harmonia que a gente tem. Quando nós temos falhas, essa harmonia ela sai um pouco. E guia para os dentes permanentes e romperem na posição correta. É outra função do dente descido. Então, aqui nós vemos esses coloridinhos, os azuis, né, que são germes de dentes permanentes, e os branquinhos, os descidos. A partir do momento que você tira um dente de leite antes do tempo, o que acontece? O dente permanente pode ficar perdido, ele não vai saber aonde ele tem que nascer e muitas vezes ele fica preso dentro do osso. Por isso a importância de você ter uma boa escovação, porque quando você for trocar esses dentes, ele vai estar segurando o lugar do permanente, ok? Então aqui uma outra foto mostrando também como é que acontece, ele vai reabsorvendo a raiz do dente descido para ele poder erupcionar, que é quando quando a criança consegue arrancar o próprio dente. Aqui também uma outra foto ilustrativa, como é que fica o geme dentário. Aqui já é uma dentição mista, onde ele ainda tem dentes descidos e já tem alguns permanentes na bateria labial anterior. Esse caso mostra uma má oclusão, onde a criança ela não teve um acompanhamento anterior. Provavelmente pode ser também alguma malformação genética, né? E ela pode apresentar essa alteração. Aqui nós temos também um outro caso, onde já tem alguns permanentes e alguns descidos, onde nós vemos que ela é protrusa. O que significa isso? Provavelmente chupava dedo ou tomava leite na mamadeira. Aqui a criança apresentando cárie, porque não teve uma boa higienização. Aqui também com cárie. Aqui cárie de mamadeira, que é quando a criança dorme com o leite da mamada. Então, a importância de vocês estarem visitando um dentista, que no caso seria um odontopediatra, que é o especialista em criança. A criança ela apresenta tantos ou maiores problemas do que no adulto, porque a criança ela é dependente dos pais. Digamos que o pai e a mãe trabalham, eles não têm tempo, eles deixam com a babá. A babá não vai muitas vezes falar para a criança depois das refeições, olha, após as refeições, escova os seus dentes. Então, essa criança pode ficar com deficiência na escovação. Outra questão que já vimos, a questão da alimentação saudável, que é muito importante, frutas, sucos, água, né? Alimentos com fibras, tipo manga, maçã, pera, né? Além do brócolis, que contém muito flúor, os peixes, o queijo e o leite, que são bastante indicados para as crianças por causa do cálcio, né? Além de fortalecer os ossos, também fortalece os dentes. Aqui eu coloquei essa foto para ilustrar para vocês que vocês não podem estar beijando um adulto na boca. Aqui eu acredito que ela seja uma profissional e mãe, né, nessa foto, mas não é o ideal, tá? Mesmo que seja mãe ou pai, não recomendo estar beijando na boca dos seus filhos, porque as bactérias que existem na sua cavidade oral é diferente da bactéria que existe na cavidade oral do seu filho, tá? Então é um conselho que eu dou, não fique beijando na boca das crianças, porque a resistência delas é menor. E assim, querendo ou não, a cárie ela pode ser transmissível também,
por essa questão da bactéria. E eu coloco uma foto aqui para finalizar, que a importância do sorriso da criança. Para mim, a criança significa alegria, esperança, só coisas boas. Então, a importância de manter esse sorriso saudável e essa alegria como fonte de esperança, né? Para todos nós, para os pais, para a família, enfim, saúde. Então, aqui eu finalizo. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, fala aí com a professora, que ela vai orientar melhor. Eu procurei passar assim algumas informações que eu achei que é mais interessante, né? Consulte um dentista, peça para mamãe me leva no odontopediatra e procure fazer um acompanhamento pelo menos uma vez por ano, tá bom? Bem, crianças, eu finalizo assim essa parte da dentição decídua mista e eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela sua atenção. Tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo.